Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning. E agora colocar você um pouco mais por dentro do contexto histórico do simbolismo. A poesia universal é toda ela da essência simbólica. Os símbolos ocupam a literatura desde sempre. Todavia, ao longo da década de 1890, desenvolveu-se na França um movimento estético, a princípio apelidado de decadentismo e depois simbolismo. Por muitos aspectos ligados ao romantismo, e tendo tido berço com o parnasianismo, o simbolismo gerou-se como uma reação à forma estética parnasiana, que dominara a cena literária durante a década de 1870, ao lado do realismo e do naturalismo, defendendo em pessoal o objetivo, o gosto do detalhe e da precisa representação da natureza. Nessa época, destacava-se uma enorme crise social, desencadeada pela disputa econômica entre as duas grandes potências mundiais, com o advento da segunda Revolução Industrial. O movimento operário avançou e o imperialismo obteve como fator resultante as duas grandes guerras mundiais, mesmo que o ser humano constituísse uma visão patética e dramática perante a sociedade daquela época. Sentindo-se impotente, enclausurado, em meio a tantas tensões e contradições. Nas artes, os artistas retomaram o sentimentalismo subjetivo, tanto utilizado pelos românticos, porém partindo para uma visão transcendental, influenciada nas ideias de Freud, a descoberta pelo eu, nas camadas mais profundas que habitam o ser, o inconsciente e o subconsciente, buscando a essência. Para tanto, o simbolismo redescobre e redireciona a subjetividade, o sentimento, a imaginação, a espiritualidade. Busca desvendar o subconsciente e o inconsciente nas relações misteriosas e transcendentes do sujeito humano, consigo próprio e com o mundo. Tanto no campo da filosofia e das ciências, a desconstrução das teorias racionalistas faz-se notar, seja por meio da física relativista de Einstein, da psicologia do inconsciente de Freud ou das teorias filosóficas de Schopenhauer. Assim, o surgimento do simbolismo é refletido por dois eixos. Por um, a grande crise do sistema burguês e dos pensamentos racionalistas. Por outro, o surgimento da arte moderna. Qual era a finalidade do simbolismo? A finalidade do simbolismo era sugerir a ideia e não revelá-la. E qual era o projeto literário? São basicamente três os aspectos do projeto literário. O primeiro é o ideal de arte absoluta, que é a prioridade do mistério sobre a ciência, a literatura sobre a realidade e a arte sobre a vida. O segundo aspecto é a correspondência do mundo visível e as essências. E o terceiro aspecto é a valorização dos sentidos e das sensações. O que a arte simbolista refletiu? A arte simbolista refletiu exatamente o momento, que era um momento de pessimismo, olhar indagador, incerteza e indefinição. Na pintura, a arte também foi manifestada através do impressionismo, que tinha preocupação pelo eu e não por preocupações sociais, marcando aí também o início das abstrações. E quanto aos agentes do discurso, como foi a recepção? Bom, na Europa, a recepção foi calorosa, porque a Europa estava passando por um período de pessimismo, incerteza, crises sociais. Então, a arte simbolista conseguiu captar exatamente esse momento. Já no Brasil, a recepção não foi calorosa. Por quê? Porque o Brasil estava passando por um momento de progresso,
por um momento de exaltação do materialismo. Então, isso vai tudo contra o que a arte simbolista propõe. E o contexto de circulação? Essas poesias circulavam através de publicações de editoras. A editora que mais se destacou aqui no Brasil foi Magalhães e Companhia. Pelo que os simbolistas eram influenciados? Os simbolistas eram influenciados pelo desejo de investigar o desconhecido. Para isso, usavam o poder dos símbolos, estabelecendo analogias. Eles buscavam compreender a realidade sem a razão, só utilizando a intuição, indo direto na essência. Manhã de primavera, que não pense em doce amor, quem não amará, começa a vida. A luz do céu é tão intensa, a adolescência toda sonhos. O luar erra nas almas, continua o mesmo sonho, olho, a mesma fé, olhos que brilham sob a luz da lua, a cidade é toda lírios. Descamba o sol nas púrpuras do acaso, as rosas morrem, como é triste aqui. O fado incerto, os vendavais do acaso, barulho, o pranto pelas faces. A noite tomba, o outono chega, as flores penderam murchas. Tudo é pó, não mais beijos de amor, não mais amores. Ó, sons de sinos afinados, ó. Abre-se a cova, luto lenta e lenta. A morte vem, consoladora és tu. Sudários rotos na mansão poeirenta, crânios e tíbias de defunto. O simbolismo tem como característica o misticismo, onde eles buscavam a fé ligada à tradição cristã. Outra característica do simbolismo era a alienação social, onde os poetas simbólicos queriam representar o eu, deixando assim o social de lado. Usavam reticências para tornar o texto mais indefinido e vago. As maiúsculas alegorizantes era a personificação de elementos, que tinham como objetivo criar um sentido desconhecido, pronto para serem descobertos. Os poetas simbolistas, eles tinham obsessão pelo branco, ou seja, termos associados à cor branca, como lua, palidez, névoa. Isso indica uma obsessão pela essência das coisas. Os poetas simbolistas, eles usavam a sinestesia, que era dar aos textos uma linguagem mais sugestiva, usando os 5 sentidos, como perfume doce e um olhar frio. Usavam também a aliteração, que era a repetição de sons consonantais, e junto a isso a musicalidade, que atuava como estímulo sonoro. Para finalizar, os textos simbolistas eram fortemente subjetivos, baseados na intuição. Em breve resumo, as características do simbolismo são subjetivismo, linguagem vaga, fluida, que sugere em vez de nomear, abundância de metáforas, sinestesias e aliterações, etc., cultivo de sonetos, entre outros, antimaterialismo e antirracionalismo, misticismo, busca pela fé mística, interesse pela mente humana e pela loucura, pessimismo, dor de existir, interesse pelo noturno, mistério pela morte, retomada de elementos da tradição romântica, segunda geração, seleção vocabular, escolhe as palavras a dedo para sugerir a ideia. Teu ar, teu gesto, tua fonte, são belos qual bela paisagem, o riso brinca em tua imagem, qual vento fresco no horizonte. A mágoa que te roça os passos, sucumbe a tua mocidade, a tua flama, a claridade, dos teus ombros e dos teus braços. As fulgurantes vivas cores de tuas vestes discretas, lançam no espírito dos poetas a imagem de um balé de flores. Tais vestes loucas são emblema de teu espírito travesso,
Ó louca por quem enlouqueço, te odeio e te amo. Eis meu dilema. Certa vez, num belo jardim, ao arrastar minha atonia, senti, como cruel ironia, o sol erguer-se contra mim. E humilhado pela beleza da primavera ébria de cor, aí lhe castiguei numa flor, a insolência da natureza. Quando a hora da voluta é sua, as frondes de tua pessoa subir, tendo a mão um açoite. Polir-te a carne embevecida, magoar o teu peito perdoado, e abrir em teu flanco assustado uma larga e funda ferida. E como este supremo, por entre esses lábios frementes, mais turbantes, mais ridentes. Infundir-te, irmã, meu veneno. O simbolismo brasileiro teve início em 1893, quando Cruz e Souza lançou o livro Missal e Broquéis, ou Prosa e Poesia. Eles viviam intensamente num momento político, onde a questão era o fim da escravidão e a proclamação da República. Porém, essa recepção não foi calorosa, pois eles resistiam ao progresso e ao materialismo. Tinham em mente que o romantismo era arcaico, incapaz de retratar a realidade em que viviam. Assim, apostavam no verbo como elemento transformador da realidade. Como já mencionado anteriormente, Cruz e Souza foi um grande escritor simbolista. Filho de escravos aforreados, nasceu em 1863. Embora não tenha sido escravo, sofreu na pele o preconceito após suas obras serem ignoradas. Suas principais obras foram Missal e Broquéis, Evocações e Últimos Sonetos. Ele usava em suas poesias a transfiguração da condição humana, a profundidade filosófica e a angústia metafísica, além da obsessão pelo branco. Um outro escritor que vale ressaltar é Afonso Guimarães. Afonso era conhecido como místico mineiro. Nasceu em 1870 em Minas Gerais, Ouro Preto. Vendo o livro, vejo que suas principais obras foram Centenário da Dores de Nossa Senhora, Dona Mística e Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, que tinham como característica principal o misticismo, a linguagem mais suave e tranquila, a morte e além da religiosidade. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. O simbolismo marca o afastamento definitivo da arte acadêmica e o início da abstração. Em um momento de pessimismo, os poetas adotaram a intuição como uma forma de aproximação da realidade. Através de aliterações e imagens sugestivas, valorizavam os sentidos e tentavam captar a verdadeira essência das coisas. Embora o simbolismo tenha marcado a literatura no final do século XIX, ele continuou influenciando artistas e está presente nas letras de canções. Artistas estes como Lenine, Zé Cabaleiro, Arnaldo Antunes, Nando Reis e Clarice Falcão.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartoon qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado de giz. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem, os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, com a mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você. Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar. Em vez disso eu dei meia volta e comi uma torta inteira de amora no jantar. Ô, Lucas! Corta! Adorei! Infundite, irmã, meu veneno. Gente, os vizinhos, né, Ju? Gente, eu vi jogando coisa lá embaixo. Uma vez eu joguei limão. Eu esqueci de entrar. Já era pra ter cantando. Tá, vai. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, Jesus. Mais alto. Isso. O chaparista tocou. Os vendavais do acaso. Tem um cabelo na minha cara. Só descentralizado? Subjetivo. Objetivo de dar uma linguagem mais formal. Formal não. Mais alto. Pelo nome de João Guilherme. Acabou?